Nos anos 80, nós passávamos muitas férias em Beja, porque temos primos lá, e então havia sempre a tradição, claro. Íamos a Rosal de la Frontera, que é muito perto, e íamos comprar os caramelos. Uns caramelos que só existiam em Espanha, uns com uns pinhões. A questão é que havia produtos que não existiam cá em Portugal. Nós estávamos ainda muito fechados e, portanto, os produtos até de Espanha não chegava cá. Lembro-me de ter ido a Berlim e ter-me trazido uma coisa muito simples, mas que para mim foi mesmo fora do comum, que foi um estojo, pura e simplesmente um estojo com lápis, canetas, borracha. Espetacular, espetacular. Uma coisa que hoje em dia não damos valor nenhum, nessa altura para mim foi mesmo. O que mostrava realmente que não havia circulação de bens, que as coisas não chegavam, nem tudo chegava a Portugal. Portugal aderiu à Comunidade Económica Europeia em 1986, com várias ambições além da paz. Estar naquela que veio a ser a União Europeia melhorou a vida dos portugueses e permitiu estreitar laços com os parceiros europeus. Portugal é hoje um país mais cosmopolita, com uma economia dinâmica, um tecido social diversificado e, obviamente, também uma democracia sólida. A verdade é que os portugueses, tomados por europeístas, são daqueles que revelam o maior índice de abstenção quando se trata de eleições europeias. Bruxelas parece assim estar longe, apesar do que o classe decide ter um impacto real no nosso presente e, mais ainda, no nosso futuro. Os desafios que a União enfrenta são muitos e complexos. A par dos restantes Estados-membros, Portugal tem um papel ativo a desempenhar na construção do projeto europeu. Mas, afinal, como olham os portugueses para a União Europeia e o que esperam dela? E como pode Portugal influenciar o processo de transformação da Europa? Lembro muito vividamente de, em 1986, quando Portugal teve a adesão à CEE, na altura, à Comunidade Económica Europeia. Tenho esta imagem do Mário Soares a assinar o acordo e tenho também a ideia de ter percebido nessa altura que as coisas iam mudar, que algo que se estava a passar no país e que as coisas iam mudar bastante. A União Europeia não tem paralelo no mundo. É um sistema único de organização política. Começa com o Tratado de Roma em 1957 e ela é resultado da vontade de reorganização política no pós-guerra europeu. Portanto, para compreender como é que surge a União Europeia, nós temos que perceber aquilo que foi as duas guerras mundiais no início do século XX, que foram travadas essencialmente entre a França e a Alemanha e que resulta de uma grande vontade de consolidar a paz entre estes dois países. Acima de tudo, a União Europeia é um projeto de paz. A nossa família é muito unida e nós gostamos muito de nos encontrar todos aqui em Montemor, conversar sobre assuntos da atualidade, assuntos que afetem o nosso dia-a-dia, também sobre Portugal, como é que Portugal era antes da adesão, como é que é agora. O meu pai é uma pessoa que viajou muito e ele é uma pessoa que gosta muito de contar histórias. Quando não havia telemóveis, não havia internet, em que fazer um câmbio era uma aventura. Viajei por muitos países, enfrentando alguns problemas relacionados com o valor da moeda. Lembro-me, por exemplo, uma vez fui à ex-Jugoslávia e entreguei $100 para me dar em troca dinheiro local. E ele entregou-me 8 maços de notas que eu depois tive que meter um maço em cada bolso e aí ia eu para a rua fora. Levávamos com uma cacetada com câmbios malucos. Portanto, isso era antes. Isso foi antes. Portanto, nos anos 80. Da moeda única. Exato. Isto passou a ser completamente diferente. Ninguém tem dúvidas que, ao longo dos últimos 100 anos, as duas datas mais importantes para a economia e até para a sociedade portuguesa foram não só a Revolução de 64, como também a adesão à União Europeia. Foi o fator mais importante da alteração do dinamismo e da estrutura da economia portuguesa
e até mais da maneira como as pessoas pensam, da alteração de mentalidades, das expectativas, dos desejos económicos e da própria posição de Portugal no mundo. A grande mudança dá-se com o estabelecimento da União Económica e Monetária. O que é que isto significa? Significa que passámos a andar com euros no bolso, em vez de escudos. E isso representa o mercado único, representa a liberdade de circulação em toda a União Europeia, tanto de bens, serviços e pessoas. E os portugueses passaram a fazer parte desse espaço europeu. E isso trouxe muitas oportunidades, mas também trouxe muitos desafios para a economia portuguesa. Essa União Europeia do euro favorece quem são os países mais competitivos. E, portanto, houve aqui uma série de desafios de ajustamento que Portugal conseguiu apenas em parte ultrapassar. Lembro-me que a entrada no euro provocou realmente grande alteração nas nossas vidas. Porque não nos esqueçamos que um euro era 200 escudos. Eu queria ir a um café, queria ir a um sítio qualquer onde tinha que comprar produtos. E aquilo era, cada dia era arredondado para cima. Só conheço a vida com a União Europeia. Só ouço histórias da minha prima, do meu tio, de professores também na faculdade, falavam sobre como é que era a vida antes e como a vida melhorou. Nunca toquei num escudo, nem não faço ideia como é que se faz a conversão sequer. Às vezes falam sobre os contos e essas coisas e nós não sabemos. Sempre vivi nesta realidade e até agora tenho gostado muito. Sempre falamos como entrou muito dinheiro e como facilitou o crescimento de Portugal em infraestruturas e na qualidade de vida que pode proporcionar à sua população. E eu já senti os efeitos diretos disso. Apesar de estarmos nesta altura meio instável agora, eu acho que nós somos uma geração a viver muito melhor do que todas as outras gerações e temos mais acesso à educação, a educação em si também é melhor. Eu acho que a União Europeia ajudou muito a trazer essa realidade a todos, à camada jovem. A seguir à universidade, passado uns anos, comecei a trabalhar numa empresa onde me sentia muito realizada. Comecei a ter algum contato também com a Alemanha, com o estrangeiro, que tinha que viajar também. E foi aí que comecei então a pensar em mudar-me para fora de Portugal. Levei móveis, levei muita coisa de cá para lá e, de facto, foi tudo muito simples. A adaptação também muito simples. Então, Sofia, há 20 anos, opção por ir para a Alemanha, por razões profissionais, e que vantagens de estar numa Europa unida? Realmente o facto de eu ter conseguido esta oportunidade profissional na Alemanha, onde eu vi o meu certificado académico ser reconhecido lá. Portanto, tudo o que valia em Portugal valeu na Alemanha. Exatamente. E no plano pessoal, ainda foram 2 décadas longe de boa parte da família, como é que se resolvia isso? Pois, realmente, quando uma pessoa está imigrada, as saudades apertam muito e é mesmo necessário usar a tecnologia. E tudo isto melhorou muito durante os últimos anos e também o preço, não é? Portanto, poder estar a falar com a família através de vídeo e, claro, com preços muito mais acessíveis. Foi mesmo muito, muito importante. Sofia, entretanto, a decisão de voltar. O que é decisivo para alguém que está fora do país um dia decidir que quer voltar? A minha empresa investiu cá em Portugal, abriu um escritório grande cá e pediu-me então para vir para cá também. E foi uma alegria. E foi muito bom mesmo. Era importante pensar como é que seria Portugal se não estivéssemos inseridos na União Europeia, se não tivéssemos tido apoios para desenvolver a nossa economia. E quando falo de desenvolver a nossa economia, não é só as infraestruturas que nós ganhamos, mas os apoios que foram dados à formação das pessoas, ao crescimento das pessoas,
ao investimento em equipamento para desenvolver as empresas de todos os setores industriais. Isto tem um valor que muitas vezes as pessoas não valorizam o suficiente, mas pensar como é que seria Portugal se não tivéssemos estes apoios financeiros à economia, à sociedade, às nossas comunidades, isso sim seria dramático, estaríamos num estado de desenvolvimento muito atrasado. A Riopel nasce da iniciativa do meu avô e da minha avó, em 1927, num pequeno moinho que temos situado aqui atrás da empresa. Aqui temos o moinho, onde tudo começou, onde a Riopel começou. Este moinho, por isso tem aqui o Riopel, que fazia mover 2 tiares que deram início à produção de tecidos para o mercado. O meu avô, a partir desse moinho, foi crescendo e foi fazendo mini fábricas, sobretudo com o objetivo da produção de uns tecidos que se chamavam os cotins. Com esses cotins foi criando um nome, uma marca, o que teve um grande sucesso e muito rapidamente foi ganhando um crescimento substancial. É quando chegamos aos anos 70, 72, o mercado português começou a ser extremamente pequeno para as ambições que na altura tínhamos. E começou-se a pensar na exportação. Eu sou aquele miúdo com talvez 4, 5 anos, estou de mão dada com o meu pai e é talvez a fotografia que eu encontro dos meus primeiros passos na Riopel. O processo de adesão à União Europeia é um processo que abriu nas nossas cabeças uma ideia que ia ser um Eldorado, porque de um momento para o outro mais países iriam se abrir às exportações da Riopel, mas também havia a parte contrária, não é? Fomos deparados com uma concorrência, países como a China, o Paquistão, a Índia, começaram a fazer uma entrada na Europa, preços perfeitamente, nós chamávamos de dumping. O custo de 1 metro de tecido era mais barato que o nosso custo da matéria-prima. A União Europeia promove regras do ponto de vista ambiental. Nós temos uma central de tratamento de água já há mais de 30 anos, reforçámos-a recentemente e aumentámos-a, também com investimentos em maquinaria de ponta de nova geração, máquinas a gastar menos água. Estou-me a lembrar que em 2022, 2023, em que a energia atingiu valores nunca antes pensados, e tivemos que fazer reações a essa situação. E por exemplo, a primeira decisão que nos ocorreu foi que nós temos que nos tornar menos dependente do gás. E por isso rapidamente decidimos, foi mesmo muito rápido, nós construímos uma central de biomassa em 5 meses. Conseguimos, com esse vapor, diminuir o gás praticamente a zero. Eu acho que nós não podíamos hoje sequer pensar em estarmos dentro da União Europeia. Há que ter a realidade que nós somos um pequeno país. Entramos para uma família onde somos mais. A única coisa que eu pretendo também é que a União Europeia nos proteja, um bloco que nos proteja das agressividades que temos no mercado, e acho que o sucesso da Riopel é estar sempre com a preocupação e com a paixão de fazer mais e melhor para podermos vencer a dificuldade que temos
a dificuldade de um mercado muito competitivo. O Parlamento Europeu, o Conselho Europeu e a Comissão Europeia formam o triângulo institucional que está na origem de todas as políticas e leis que se aplicam na União Europeia. A Comissão propõe e depois os governos no Conselho e os deputados no Parlamento têm de conseguir entender-se. São longas negociações em que o compromisso desempenha um papel fundamental. E é nas eleições europeias que os portugueses escolhem os representantes em Bruxelas ou Estrasburgo. São 21 eurodeputados, num total de 705. Os portugueses são hoje entre os cidadãos comunitários com uma opinião mais positiva da União Europeia. Mas nem sempre foi assim. Por exemplo, durante o período de resgate financeiro, Portugal era dos países em que a imagem da União era mais negativa. Trazer as questões da Europa para o debate nacional significa pensar Portugal e o nosso futuro, mas também fortalecer os princípios da coesão europeia e da democracia. A crise da zona euro, que se dá a partir de 2009, foi muito dura para Portugal, porque Portugal já tinha tido 2 empréstimos externos, 2 bancarrotas, uma em 78 e outra em 83, foram empréstimos pedidos ao FMI, mas penso que havia uma ideia de que a adesão à CEE nos iria proteger de empréstimos no futuro, de bancarrotas, e isso não aconteceu. É a realização de que continuávamos a precisar de fazer um empréstimo desses foi penso que um choque muito grande e uma realização da nossa fragilidade económica, apesar do caminho já percorrido desde 1986. A Europa foi solidária na crise da pandemia e não foi solidária na crise da zona euro. Na crise da zona euro, a União Europeia forçou os Estados individualmente a assumirem as suas responsabilidades em relação aos seus problemas de finanças públicas, adotando políticas de austeridade. No caso da pandemia, a União Europeia assumiu uma missão de contribuir para a solução dos efeitos da pandemia e da crise inflacionária em toda a União Europeia, e isso significou que a Europa esteve solidária. Quando nós agimos em conjunto, obtemos melhores resultados. Mas há também uma outra lição importante. Em 2020, a economia europeia reagiu tão bem e tão surpreendente bem à profundíssima recessão criada pela pandemia por uma razão. Porque a situação orçamental de todos os países da área do euro da União Europeia era, em 2019, muito melhor do que estávamos em 2007 ou em 2008, no alvorecer da crise financeira ou depois das dívidas soberanas. E isso significou que cada país, seja Portugal, seja a Eslováquia, a Grécia ou mesmo a Alemanha, teve, em 2020, uma capacidade de reagir à crise, uma capacidade de promover uma política expansionista muito maior do que foi aquela que tínhamos em 2008. Na verdade, essa é uma grande lição da comparação dessas duas crises. No 12º ano tive uma cadeira ou uma disciplina na escola que era de Introdução ao Desenvolvimento Económico e Social, que abordámos pela primeira vez o que era a União Europeia, o que é que representava e também das instituições comunitárias. E achei muito interessante, e como também já havia de alguma forma uma vontade de sair de Portugal e também de viver no estrangeiro e ter uma experiência diferente, e isso foi claramente o fator decisivo para a escolha de curso. Achei que Estudos Europeus seria o curso que me prepararia melhor para eventualmente trabalhar num ambiente comunitário e em Bruxelas e nas instituições. Tendencialmente, a União Europeia encontra mais apoio entre as pessoas mais jovens e com maiores níveis de escolarização
são talvez aqueles que consideram que podem melhor aproveitar as oportunidades que existem na Europa. Pessoas com menos rendimentos, com menos escolarização e até mais idosos são menos europeístas. Desde que cheguei não me senti diferente dos outros, até porque na realidade desta cidade há mais estrangeiros quase que às vezes belgas e, portanto, nesse sentido não. E às vezes foi logo um dos benefícios diretos do que é estar no espaço comunitário, que é sair de Portugal com malas, com roupa e livros e instalo-me e é quase como mudar-se de rua, não é? Anos mais tarde, depois de ter conhecido a minha mulher, fomos ver para os Estados Unidos, durante 4 anos, mas havia um visto, havia um papel que tem que ser emitido por um departamento do governo em que te deixa ficar aqui durante um período limitado de tempo. Em Bruxelas isso nunca aconteceu. Eu vivo na cidade de Bruxelas, relativamente perto do centro, estou muito perto também do trabalho, estou perto do quarteirão europeu. E, portanto, eu tenho o privilégio e a facilidade de poder ir ou a pé para o escritório, estou a pouco mais de 20 minutos, ou de bicicleta. Trabalho na Direção-Geral de Política Regional e Urbana, e é a Direção-Geral que está por trás, por exemplo, do famoso FEDER, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. E eu acho que trabalhar numa área, por exemplo, como a política regional, é também perceber que há decisões que são tomadas diariamente que vão ter forçosamente impacto na vida diária dos cidadãos nos diferentes Estados-membros. Portugal, Espanha, Itália, de alguma forma, mesmo que seja uma ínfima gota, eu estou a contribuir para que, por exemplo, as regiões possam melhorar e que facilite cada vez mais a vida das pessoas. Os portugueses sempre foram muito entusiastas da CEE, queriam entrar na CEE, até há uma música do GNR sobre isso. Mas agora, por trás desse entusiasmo não há muito interesse, infelizmente. Quando falamos de eleições ao Parlamento Europeu, por exemplo, em 2019 votaram 30% do eleitorado português. Isso é baixíssimo. E denota alinhamento, desinteresse e também uma certa falta de consciência de cidadania europeia. Portanto, a Europa tem que entrar mais para os debates em torno quando existem eleições legislativas. É muito importante que os partidos discutam e expliquem quais são as posições que têm em relação às políticas que estão agora a ser preparadas na Europa, em relação à Ucrânia, em relação à reforma institucional da União Europeia, em relação às políticas económicas, tudo isso que tragam para o debate nacional. Trabalhar em Bruxelas e na Comissão fez-me realizar também que é muito importante participarmos ativamente na vida em sociedade, porque, a verdade seja dita, as estruturas que existem tomam decisões que vão ter impacto na nossa vida diária. E eu falo disto enquanto cidadão e não enquanto funcionário da Comissão Europeia. Em Bruxelas e na Bélgica, eu sinto-me um europeu. Guardo alguns traços portugueses, portanto, português vou ser sempre, mas sou, acima de tudo, eu diria um misto de europeu com belecharois e, naturalmente, de português. Não há Europa sem cidadãos, não há Europa sem cidadãos informados, sem pessoas que conheçam a realidade do que se faz na Europa, do que se decide em Bruxelas, e que estas decisões que se fazem em Bruxelas têm impacto na vida das pessoas. E se têm impacto na vida das pessoas, elas devem ser as primeiras a serem informadas e a participarem nessa tomada de decisão. A integração de Portugal na União Europeia moldou as políticas nacionais e contribuiu bastante para o desenvolvimento económico, social e ambiental do país.
Os fundos comunitários e os programas de coesão foram importantes para construir infraestruturas, mitigar as disparidades regionais e fortalecer as instituições. E enquanto a liberdade de circulação abriu novas oportunidades aos portugueses, a transformação da agricultura e da indústria veio alterar a paisagem económica do país. Portugal mudou com a adesão em 1986, mas a União Europeia também está diferente. Depois da crise das dívidas soberanas, do Brexit e da pandemia, a Europa enfrenta novos desafios. Temos a guerra na Ucrânia, o alargamento a novos países e a ascensão dos populismos, mas também o combate às alterações climáticas, os fluxos migratórios e o afastamento da China. Tudo isto completa o desenho de um futuro incerto. Vivendo na Ucrânia, eu devo ser sincera, eu pouco sabia da União Europeia. O assunto falavam os professores nas aulas. Sabíamos pouco disso, ou pelo menos na altura quando eu vivi na Ucrânia. Depois, claro, quando nós mudamos para cá, começamos a nossa vida cá, adaptamos-nos às novas regras, ao novo estilo de vida, outras pessoas. Tu olhas para outro mundo, tu de repente começas a perceber que tu também começas a mudar a mentalidade e pensar como os europeus. Não é por acaso que a Ucrânia diz sempre, nós também somos europeus. Não é só geograficamente, mas mentalmente também. Quando olhamos a Europa e o mundo nos dias de hoje, percebemos uma realidade muito diferente da que conhecíamos no início do século. Vivemos o tempo da transformação digital, da transição energética e em que há metas ambientais muito importantes a cumprir. Este é também um momento em que os Estados Unidos e a China competem política e economicamente. Na Europa há uma guerra em curso que nos obriga a repensar a segurança e o investimento na defesa. E temos também no horizonte mais um alargamento a novos países na União Europeia. Neste contexto, o que é que esperamos que seja o futuro da Europa? E o de Portugal enquanto Estado-membro da União? O país e os portugueses terão seguramente uma palavra a dizer. Os meus pais tinham uma loja de roupa, abriram em 94. Por causa da crise tiveram que fechar em 99 e de repente eles ficaram sem dinheiro. Sem algum dinheiro para sustentar as duas filhas, para pagar as contas, para comprar comida, para sobreviver aos invernos na Ucrânia, porque a roupa tem que ser diferente. Por isso, o meu pai queria encontrar vários modos, maneiras onde é que ele podia ganhar mais dinheiro para poder ser, cá está, o homem da família, não é? Porquê que o meu pai escolheu Portugal? Foi muito simples, porque ele já tinha um amigo cá que trabalhava cá. Então, quando ele falou com esse amigo, ele disse, olha, aqui os salários são mais elevados, aliás, muito mais elevados, 10 vezes mais elevados, vem cá. Então aí a minha família decidiu experimentar. Eu vivo aqui 24 anos. Eu vi muita diferença da vida, muita diferença. A Ucrânia, e eu disse, o primeiro aqui trabalha leis, funciona leis de trabalho, leis da saúde, de muita segurança. Na Ucrânia... De pagamento. De pagamento, é. Na Ucrânia, não. Para Portugal, a decisão de se juntar à União Europeia, ou à Comunidade Económica Europeia, dependeu mais de considerações políticas do que de considerações económicas. O esforço ou o desejo português de consolidar a sua democracia, e isso também foi o que se passou em quase todos os outros alargamentos. Com a Polónia, com a Hungria, com a República Checa, com a Arménia e agora com os países mais do leste europeu, seja dos Balcãs, como a Albânia, ou a Macedónia do Norte, ou Montenegro, ou mais recentemente da Geórgia, da Moldávia e da Ucrânia. O que eles procuram não é tanto uma integração em mercados, mas
uma participação numa estrutura política que os faça sentir europeus, que os faça sentir democráticos e que os proteja para o futuro. Eu vim cá para acompanhar o meu marido. Depois de adquirir a nacionalidade portuguesa, isso abriu fronteiras. Montei o meu pequeno negócio, que são traduções. Já trabalho para a comunidade ucraniana, ajudo mais na parte da legalização. Essa liberdade que eu estou a sentir a ser uma cidadã europeia, sem palavras, única. Dia 1 de agosto de 2005, eu mais a minha irmã chegamos a Portugal. De repente, obtendo aqui o diploma europeu, tu tens possibilidade de trabalhar em toda a Europa. Tu podes ficar aqui, mas também tu podes ir à Itália, tu podes ir à França, tu podes ir a qualquer país onde tu encontrares ou onde te sentires melhor. E claro, também a aprendizagem de muitas línguas. Eu também já aprendi italiano e foi em Portugal. O expectável alargamento tem que ser visto como algo positivo. Parece-me que a entrada destes países tem as oportunidades evidentes de termos mais cidadãos e mais consumidores, se quiser, do ponto de vista económico, mas também tem os seus riscos, naturalmente. A entrada destes países traz, desde logo, uma dinâmica diferente, por exemplo, na gestão dos fundos, porque a Europa é democrática neste sentido. Entrando países que têm um estádio de desenvolvimento menor que o nosso, é para esses que os fundos serão canalizados, para eles recuperarem e convergirem para os países mais bem-sucedidos na Europa do ponto de vista económico. Portugal tem que se preparar para que o país vá ficar sem os apoios que tinha até agora e tem que perceber que, da mesma forma que nós fomos apoiados, estes novos países também têm que ser apoiados. Não há dúvida que Portugal vai perder peso relativo, ou seja, nós entramos num clube que tinha 12 Estados-membros, éramos um de 12, se passarmos já passámos para um entre 27, se passarmos para um entre 37, obviamente ainda vamos ter menos peso relativo, não é? Com o início da guerra na Ucrânia, com essa invasão da Rússia, aquilo que aconteceu foi aquilo que nós já estávamos à espera, claro. Vieram muitos ucranianos a Portugal. Тепер ми приїхали вже з цілою сім'єю через війну. І, поки будемо тут, залишаємось тут. Чоловік працює, я поки з дітками вдома, старша дочка в школі, ще одна дочка зі мною вдома і маленька третя португалка. A guerra na Ucrânia foi, do meu ponto de vista, um dos grandes acontecimentos na história europeia contemporânea, nas últimas décadas, ou seja, alterou radicalmente o contexto geopolítico, geoestratégico. A Rússia deixou de ser um parceiro bastante imprevisível enfim, incerto, passou a ser uma enorme ameaça, a ameaça mais próxima em termos geográficos, mas também uma ameaça muito séria, uma ameaça imperialista, expansionista, que utiliza argumentos em relação à Ucrânia que podem ser utilizados em relação a países que são Estados-membros da NATO e da União Europeia. Por exemplo, a União Europeia, como União Europeia e os Estados europeus, percebem que precisam de investir muito mais em defesa e, do meu ponto de vista, tem estado a aparecer muito mais também na agenda, nas prioridades oficiais, até quer dos países europeus, quer da própria União Europeia. Мар'я ночі хворі очі бачать не те, що є. Я сподіваюся, що Португалія буде ще одною такою країною-домом, яка буде мене любити, і яку любитиму я, і де я зможу творити, де я зможу співати, тому що для мене це те ж саме, що і жити, насправді. Вона дивилась, вона гадала, звідки вийдеш ти. А птахи літали, шепотіли, їди.
A integração das nossas filhas foi muito boa. Houve muitas oportunidades de construir a vida delas aqui. E elas conseguiram um bom emprego, uma boa formação, um bom emprego. Já instalaram as suas vidas aqui, têm amigos. Estou feliz. O alargamento também trará algumas oportunidades. Desde logo, aumenta muito o peso da União Europeia. Portanto, à partida, um ator no palco internacional, se tiver mais população, se tiver uma economia maior, a nível de todos esses indicadores de poder, à partida, a União Europeia cresce, não é? Torna-se um ator com mais peso a nível internacional. Eu diria para os países membros, como Portugal, o fundamental é pensarem numa estratégia de resposta a estes novos desafios, não é? Tentar reduzir, minorar os efeitos negativos, na medida do possível, tirar o máximo partido de novas oportunidades, até de novas parcerias. O Pacto Ecológico Europeu é tanto uma resposta ambiental como uma estratégia económica. É o plano ambicioso para fazer da Europa o primeiro continente com impacto neutro no clima e mesmo autossuficiente em termos energéticos. Estamos num processo de mudança rumo a uma economia moderna e circular, com recurso a tecnologias limpas e criação dos chamados empregos verdes. Isso é uma grande oportunidade para a indústria das energias renováveis. Implica, no entanto, também custos acrescidos, seja para os agricultores, as empresas ou os consumidores. E isto tanto no contexto de cada país, como Portugal, como no todo da União Europeia. Antes da adesão à chamada, na altura, Comunidade Económica Europeia, Portugal tinha realmente uma legislação fortíssima. E estou a ser, obviamente, irónico, porque o que se dizia é que era proibido poluir. E era uma lei que já tinha muitas décadas. Obviamente, não tinha qualquer efetividade, não tinha qualquer tradução real no terreno. Havia muitos casos de poluição, principalmente na altura, ao contrário dos dias de hoje, nas zonas industriais. Nós estávamos atrasadíssimos. E, portanto, o que é que nos traz a Europa no pós-adesão, pós-1985? Traz-nos, em primeiro lugar, algo de absolutamente crucial, que é o financiamento para nós conseguirmos mudarmos tudo aquilo que tínhamos em termos, por exemplo, de tratamento da água para abastecimento humano, portanto, da nossa água de beber, do tratamento das águas residuais, portanto, dos esgotos, de passarmos a ter que cumprir a legislação no que respeita às emissões das fábricas, de tudo aquilo que prejudicava a qualidade do ar, que passou a ter de cumprir valores limites estabelecidos pela União Europeia. O financiamento foi absolutamente decisivo. E a Zero, quando nasceu, teve logo como objetivo intervir nestes processos de construção da legislação ambiental e na área da sustentabilidade, mas também de verificar se essa legislação estava ou não a ser aplicada em Portugal. A transição energética traz com ela imensos desafios, mas também muitíssimas oportunidades. Em termos de desafios, começando, por exemplo, pela transição justa. Portanto, esta transição tem que abranger todos e não só aqueles que possam comprar carros elétricos ou colocar painéis solares nas suas casas. Portanto, tem que beneficiar todos, a chamada transição justa, mais a mais num país como Portugal, que tem uma grande porcentagem da população que é considerada em pobreza energética. O Pacto Ecológico Europeu toca em tudo. Tive um grande objetivo climático de redução
55% das emissões de gases com efeito de estufa que causam o aquecimento global entre 1990 e 2030. Nós vamos ter aqui um desafio enorme do ponto de vista estrutural. Já estamos a sentir o drama de uma economia que precisa de materiais críticos, como o lítio, como outros elementos, que tem uma competição fortíssima, e a missão que a própria União Europeia tem para ajudar os países em desenvolvimento, os mais pobres, que necessitam de financiamento para lidar com as consequências das alterações climáticas. Esta transição energética irá, a prazo, trazer muitos benefícios para Portugal e para a Europa no seu conjunto, em termos de maior soberania energética, menor dependência externa, nomeadamente dependência de países que têm a tendência de usar a energia como uma arma política. Não há volta a dar, o caminho é por aqui. O que temos é que ter o bom senso de ter metas que sejam execuíveis, e é preciso ter algum realismo quando se pedem esforços às empresas e elas ainda estão preocupadas com outros assuntos, com a sua própria sobrevivência, com as suas próprias dinâmicas, porque as empresas, a primeira responsabilidade delas é estarem ativas, pagarem os seus salários e as suas contribuições, os seus impostos, e é isso que lhes dá o foco no seu dia-a-dia. Mas parece-me que não há outro caminho que não a Europa querer ser líder de um movimento no que diz respeito às emissões de carbono, no que diz respeito à economia circular, no que diz respeito ao tratamento responsável do plástico, à qualidade dos oceanos, à navegabilidade, à segurança. Tudo isto são valores europeus e que nós não podemos negar, nem podemos voltar atrás. Os portugueses estão entre os mais pró-europeus da União, mas os níveis de participação política não refletem essa realidade. Isso é verdade particularmente para a geração mais jovem, aquela que já nasceu no tempo da Europa Unida. Aproximar os cidadãos, todos eles, das decisões comunitárias é um passo fundamental para que o projeto europeu seja, no futuro, aquilo que coletivamente ambicionamos. Eu nasci em Moçambique em 1996. Vim para Portugal para fazer licenciatura em Engenharia Civil. E fiz a minha licenciatura no Instituto Politécnico de Castelo Branco. Houve um campo de oportunidades que se abriu quando adquiri a nacionalidade e passei a ser cidadão português, mas também cidadão europeu. Recentemente fui à Turquia e senti logo o impacto de não estar num Estado membro da União Europeia. Pensei, isto aqui é uma realidade completamente diferente a partir de agora. O comportamento, a moeda, não diria a cultura, porque está aí mais uma coisa que a União Europeia nos traz, que é a diversidade de culturas. Tenho muitos amigos que gostam de discutir não só assuntos europeus, mas também assuntos políticos, mas a União Europeia acaba por ser o nosso tema de conversa quase sempre quando nos encontramos. A questão do debate sobre a União Europeia entre os jovens, eu acredito que é das mais importantes que pode existir na atualidade. A gente tem nas nossas mãos um instrumento que dá voz àquilo que são as nossas opiniões, que é o voto, que nós podemos usar para tentar influenciar ou pelo menos demonstrar aquilo que são os nossos anseios e as nossas preocupações com relação à Europa que queremos para nós hoje, para o nosso futuro. Mas para isso não é mandar lá abaixo, não é mandar abaixo a União Europeia, não. É tentar melhorar como ela funciona. Há muito esta ideia de um desafio populista, de um desafio liberal, que eu acho que é real. Torna a Europa mais vulnerável a isso, uma avaria da mobilidade social, uma série de crises sucessivas que muitas vezes revelaram grande incompetência das elites governativas, das elites económicas, e muitas vezes também associada a isso corrupção, negociatas, portanto, posturas bastante duvidosas do ponto de vista ético, e portanto acho que tudo isso dá realmente força
aos extremos. Associado a isso, há realmente um contexto internacional que também é um pouco mais favorável. A Rússia e a China ativamente promovem, sobretudo a Rússia, a desinformação, financiam alguns destes movimentos extremistas. Há realmente alguns problemas associados às imigrações, sobretudo à imigração ilegal. A tendência geral na União Europeia, também vamos ser claros, independentemente de concordarmos ou não com ela, que o que é fundamental é travar a qualquer preço a imigração ilegal, mesmo que seja preciso pagar a países terceiros que estão vizinhos da União Europeia e que são países de trânsito importantes para travar essas vagas migratórias. Agora, a maior parte realmente das análises sérias mostram que os grandes problemas do mercado do emprego, do mercado da habitação, realmente não têm a ver no essencial com esse tipo de dinâmicas migratórias. Nós temos essa responsabilidade, quanto a mim, é uma responsabilidade partilhada de deixarmos alguma herança para quem virá depois de nós. Assim como nós recebemos uma herança de quem veio antes de nós. Há imensas coisas que nós hoje tomamos por adquiridas, logo a paz é um dos exemplos que me vem em mente. Há imensas coisas que a gente toma por adquiridas que não devíamos tomar por adquiridas, porque exemplos como o que está a acontecer agora na Ucrânia nos lembram da importância de preservarmos a paz e os valores, por exemplo, que nos unem e lutarmos por eles. Daí eu achar que a questão da participação dos jovens é um imperativo. Eu acho que para Portugal não há uma boa alternativa em relação à União Europeia, em termos de prosperidade, de segurança, e também estou convencido que a União Europeia, se olharmos racionalmente para os interesses e para os valores dos europeus, faz todo sentido. Ou seja, num mundo cada vez mais conflituoso, mais perigoso, em que temos grandes potências continentais em ascensão, como a China e a Índia, com populações, com dimensões gigantescas, se os europeus quiserem continuar a ter alguma influência na agenda global, algum peso na agenda global, precisam realmente procurar convergências, de procurar um máximo de coesão para poderem, no fundo, contrabalançar estas potências emergentes que têm dimensões colossais em termos de população, dimensão territorial, como a China, como a Índia. É irrealista pensar que Portugal seria mais soberano fora da União Europeia. Portugal ganha soberania na medida em que ganha eficácia governativa e também ganha poder de influência para decisões que são importantes e que acontecem no seio da União Europeia. E que se Portugal estivesse de fora da União Europeia, não estaria sequer sentado à mesa. O Reino Unido saiu da União Europeia para ser mais soberano, mas a verdade é que, como o principal parceiro comercial do Reino Unido é a União Europeia, o que a saída da União Europeia fez foi que, atualmente, o Reino Unido tem que adotar todas as regras e todas as leis necessárias impostas pela União Europeia para fazer comércio com ela e, no entanto, como saiu da União Europeia, já não consegue influenciar essas leis nem essas regras. Portanto, o Reino Unido perdeu ou ganhou soberania com a sua saída? Eu acho que perdeu. Na União Europeia, globalmente, somos um grupo de pequenos países, ou países de média dimensão. Mas, em conjunto, somos uma potência económica. Uma potência económica que tem voz e capacidade de influenciar as relações comerciais no mundo, a globalização. Que tem capacidade de influenciar os grandes movimentos financeiros a nível internacional. Em relação a cada um desses aspectos, cada país da União Europeia seria incapaz de fazer ouvir a sua voz e dentro da União Europeia tem certamente um impacto diferente. Não é possível ter o espírito europeu e não é possível criarmos esta dinâmica europeia se não tivermos cidadãos conscientes e informados. E parece-me que aí falhamos todos. Falhamos todos os europeus, todos os Estados-membros ainda têm muito que fazer sobre esse ponto de vista. Somos muito rápidos a criticar a Europa e somos muito lentos a elogiá-la. E a Europa é muito mais do que
fundos comunitários, é muito mais do que projeto Erasmus, é muito mais do que sanções, é muito mais do que apoios e livre circulação de bens, de pessoas e capitais. A Europa é um espaço livre, um espaço dinâmico, uma região economicamente sustentável que tem um efeito muito positivo na vida das pessoas. A própria globalização será muito diferente nas próximas décadas, porque está em transformação a relação tanto política e económica da Europa face à China ou aos Estados Unidos. E o eventual alargamento da União a mais 10 países vai redesenhar a Europa, alterar a distribuição dos fundos e mexer também com a forma de nos governarmos. É que há interesses europeus múltiplos, não há uma visão única da Europa, pelo que é mesmo obrigatório procurar consenso. O diálogo entre os decisores políticos e o envolvimento cívico são essenciais para combater o populismo e, ao mesmo tempo, fortalecer a União Europeia face a tempos que serão seguramente mais incertos. Mas qual será, afinal, o lugar da Europa num mundo cada vez mais fragmentado e em conflito? Neste contexto tão desafiador, há uma certeza. Portugal vai ter um papel tão decisivo quanto o de qualquer outro país na definição do que será a União Europeia do futuro.